são pequenos ajustes que você alinha na sua comunicação, que você alinha na sua postura, que faz com que você pare de ser visto como chato e a pessoa fala assim: "Gostei". E eu vou falar uma coisa pra vocês que hoje eu posso pegar uma planilha financeira e eu posso talvez mandar num chat ChatGPT e ele fazer uma avaliação pra mim de onde tem erro, do que eu posso fazer, do que eu posso implementar, ele faz uma avaliação, enfim, preenche pra mim. Mas a parte comercial, ainda, você precisa do feeling do ser humano, você precisa da vivência, você precisa da experiência, você precisa da sensibilidade. Será que você ficou curioso em saber qual que é a diferença do vendedor chato para o vendedor profissional? Se você não sabe o que eu estou falando, gente, eu tô me achando quase uma bancada, assim, um jornal nacional na minha introdução. Mas é porque no episódio anterior eu fiz uma brincadeira, que existe uma grande diferença entre o vendedor chato e o vendedor profissional, e eu deixei tipo um Netflix. Você precisa assistir o próximo episódio, bem curioso, a gente terminou no ápice, assim. Tá dando quase uma novela, esse Café com Joia, e eu vou falar disso agora. Existe 2 grupos de pessoas. As pessoas que na verdade 3, né. As pessoas que acham que vendedor é chato, o grupo de pessoas que tem certeza que vendedor é chato, e as pessoas que têm medo de ser o vendedor chato. Então, eu tenho certeza que você se identificou em uma dessas 3 situações, mas por quê? Existe mesmo isso, porque as pessoas não entendem qual que é a grande diferenciação e, principalmente, como é que eu posso me diferenciar de uma pessoa que é chata mesmo, que não tem limites, para uma pessoa que passa a ser respeitada pelo profissionalismo, por exercer a profissão. E existe uma palavra que é o que separa o vendedor chato e o vendedor profissional, que é o combinado. Sabe aquela frase que o combinado não sai caro? É exatamente isso. Então, no último episódio, a gente falou sobre você ser um condutor da conversa, sobre a valsa, sobre você conduzir, sobre você levar o teu cliente pra lá e pra cá. E existe uma das coisas que é de extrema importância dentro de um processo comercial, de uma valsa que você dança na comunicação com o seu cliente, que são os combinados. Então, por exemplo, a primeira regra que eu tenho, que é básica, inclusive, a gente tem uma mentorada na Empuxi, que é a Andressa, e ela, no último encontro online, ela fez uma apresentação do tanto que o negócio dela cresceu. E ela é um caso de sucesso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro porque ela é uma pessoa que ela é brasileira, ela mora na Austrália. O fuso horário da Austrália é completamente diferente do fuso horário do Brasil. Então ela é uma pessoa que não veio em vários eventos. Eu fiz mais de 20 eventos no último ano, acho que ela participou de 2 eventos. Os encontros online ela não conseguia assistir por conta do fuso horário, ela assistia as aulas gravadas. Ela não consegue falar muito no grupo de WhatsApp, também por conta do fuso horário. Então, olha que coisa interessante, ela cresceu a empresa dela numa forma considerável. Ela conseguiu não só mensurar o tempo de qualidade, ela não somente mensurou o faturamento dela, mas o quanto ela ganhou em tempo de produção através das coisas que ela implementou no último ano de Impulse, e ela apresentou isso de forma muito interessante. E o mais interessante de tudo isso é exatamente isso que eu falei pra vocês, ela quase não aproveitou online e presencial nada. E mesmo assim ela teve um super crescimento e ela teve, eh um aproveitamento produtivo muito alto. Fabi, tem pessoas que vieram presencial todos, participaram de todos ao vivo e não cresceu? Tem, porque você vê que é uma decisão da pessoa, é uma decisão e maturidade. E ela mesma falou assim: várias vezes eu ficava achando que eu precisava de mais acompanhamento, várias vezes eu xinguei a Fabi, eu reclamei da Fabi. E aí depois eu entendi que não adiantava, que não tinha mais nada que ela podia fazer por mim, que agora era a hora de eu pegar todo o conhecimento que eu tinha e colocar mãos na massa. E aí, um dos conhecimentos que ela pegou, e eu achei muito brilhante que ela tenha colocado isso como uma coisa que virou a chave no negócio dela, e eu juro pra você, gente, é a coisa mais mamão com açúcar, é a coisa mais simples. E aí você começa a ver que as coisas que mais dão certo é o básico bem feito todos os dias. Ela não criou coisas extraordinárias, pelo contrário, ela foi estruturando o negócio dela passo por passo. Então, ela identificava um problema, ela resolvia esse problema e aprimorava, implementava, validava e crescia. E uma das coisas que ela pegou que fez total diferença no processo comercial dela foi responder uma pergunta que um cliente faz com outra pergunta. E isso é uma coisa que eu acho que eu falei uma ou 2 ou 3 vezes, com certeza a Dodô também deve ter falado em algum treinamento comercial, como uma dica
tão básica e uma dica tão simples, isso fez uma diferença gigantesca na quantidade de conversão de clientes dela. E o que que é isso? Isso é condução, isso é profissionalismo. Então o que que ela entendeu? Qual é a melhor forma de eu me comunicar com o meu cliente para que eu não seja uma vendedora chata, para que ele sinta que eu estou conduzindo ele com profissionalismo e mais do que isso, com integridade, com vontade. Então, quando você se sente, como que você se sente quando uma pessoa pergunta para você coisas importantes, coisas relevantes, quando ela quer entender mais contexto, quando ela quer entender um pouco mais o seu momento? E obviamente, gente, que eu não tô falando isso pra venda de uma acetona na farmácia. Talvez até se goste. Ai, ela quer saber um pouco da minha unha, se a minha unha é quebradiça, se não é, se eu quero uma acetona com cheiro ou sem cheiro, porque eu gosto. Ela vai falar assim: "Nossa, que vendedora atenciosa, né, tá tão preocupada", mas assim, até pra é impressionante que eu falei: "Não vai funcionar pra esse exemplo", mas funciona até pra esse exemplo corriqueiro de uma acetona na farmácia. Então, a você perguntar, o fato de você perguntar, isso faz com que a pessoa, ela tenha uma percepção do seu nível de profissionalismo diferente. E ao invés de a pessoa te perguntar: "Ai, qual que é o preço disso?", e você já sai falando um monte de coisa, e você perguntar para trazer mais contexto, vai te ajudar a ser muito mais efetivo na sua venda. Então, ela começou a criar mais oportunidades a partir do momento que ela começou a entender mais os clientes dela. E ela começou a entender mais os clientes dela quando ela começou a perguntar mais. E perguntar é um exemplo de profissionalismo. E a segunda coisa que é muito relevante dentro de um processo comercial e que traz muito profissionalismo e é parte do combinado é você o que você combinar, você fazer. E mais do que isso, a pessoa, ela tem uma expectativa. Então, por exemplo, você foi fazer um fechamento e você foi conduzir a pessoa para uma decisão. A partir do momento que eu falo para ela: "Eu posso te chamar amanhã por volta das 2 da tarde para entender sobre a sua decisão?", ela vai falar: "Pode", claro que ela vai falar: "Pode". Ou ela vai te falar: "Não, me chama na terça, 3 horas da tarde". Você vai salvar na tua agenda e 2 da tarde ou 3 da tarde do dia que você combinou, você vai voltar e vai chamá-la. Por que que você não vai ser chato? Porque você combinou, porque foi um combinado. O que que ela vai pensar? Ele é profissional, ela é profissional, ela não esqueceu de mim. E, gente, a real é que o ser humano falha. O ser humano falha em lembrar. Se a gente depende só da nossa cabeça, já existe uma frase, né, que é melhor eu ter um lápis pequeno do que um cérebro grande na mão. Pra quê? Pra anotar. Então, a gente esquece mesmo. "Ah, eu me comprometi de responder aquela pessoa, de chamar aquela pessoa, de falar com aquela pessoa". Então, passa muito batido. Eu tenho certeza que o meu grupo já deve ter perdido mensagem, com toda certeza. Eu já devo ter perdido. Eu com certeza já perdi mensagem. Eu não tô falando pra vocês de uma posição de uma pessoa perfeita, que não erra, que tá tudo sempre certo. Mas que nós buscamos sempre exercer o compromisso. Então, o CRM ajuda muito isso. Se você não quer investir num CRM ainda, invista numa planilha de Excel que você olhe todos os dias com quem que você tem que voltar a falar, em qual horário. "Ah, Fabi, não sei mexer no Excel". Tá bom, pega um raio de um papel, uma caneta, marca numa agenda, sabe, assim, num planner. Amanhã chamar tal pessoa, amanhã chamar tal pessoa, não sei o que, fazer follow-up. Porque isso te ajuda a exercer o seu profissionalismo e a pessoa, ela se sente respeitada. Ela não vai olhar você como um vendedor chato, ela vai te olhar como uma pessoa profissional. Então são pequenos ajustes que você alinha na sua comunicação, que você alinha na sua postura, que faz com que você pare de ser visto como chato e a pessoa fala assim: "Gostei". E aí, gente, o fluir comercial, ele se torna completamente diferente. E eu vou falar uma coisa pra vocês que hoje, eu posso pegar uma planilha financeira e eu posso talvez mandar num chat ChatGPT e ele fazer uma avaliação para mim de onde tem erro, do que eu posso fazer, do que eu posso implementar, ele faz uma avaliação, enfim, preenche para mim. Mas a parte comercial, ainda, você precisa do feeling do ser humano, você precisa da vivência, você precisa da experiência, você precisa da sensibilidade. A inteligência artificial, por mais que ela entenda a tua linguagem de comunicação, ela seja binária, ela seja objetiva, ela tenha conhecimento da humanidade dentro dela, ela não tem vivência, ela não tem a parte sinestésica que o nosso corpo vive, a sensibilidade. Tem um livro muito bom sobre isso, que inclusive ele fala que a gente perde muito no online,
porque no online eu não consigo visualizar os detalhes da pessoa. No presencial, eu avalio melhor as microexpressões, comportamento, a forma como tá sentado, a forma como tá vestido. Eu posso avaliar, por exemplo, detalhes melhores, se a pessoa tá com a unha feita, se a unha tá comida. Aí você fala: "Mas que isso é relevante?". Isso é relevante porque você pode ver nível de cuidado, se a pessoa tá com tempo, se a pessoa tá sem tempo, se ela tá estressada, se ela não tá estressada. E isso ainda a inteligência artificial não é capaz de fazer por nós. Então, é um conjunto de vivências que o ser humano tem. E isso faz muita diferença quando você sabe atribuir isso de forma profissional no teu processo comercial. Então, os melhores vendedores, que não são vistos como chatos, que são vistos como profissionais, são aquelas pessoas que têm bons combinados e também sabem fazer boas perguntas. Exerça melhor perguntas na tua conversa comercial e não termine uma reunião sem fazer um bom combinado. Eu tenho certeza que essas 2 dicas vão fazer uma grande diferença no teu negócio. E, inclusive, eu quero te fazer um lembrete que dia 24 de novembro a gente vai ter o nosso Café com Joia presencial, que vai ser um tema exclusivo de negócios. A gente já teve um que nós falamos de relacionamento, já tivemos o de espiritualidade, que a gente falou sobre Deus, e a gente vai ter o de negócios, que a gente tá com as nossas vagas abertas, caso você queira estar com a gente para uma imersão no Café com Joia presencial. É só você clicar no link aqui embaixo que a gente te espera.